Eu expulsei meu pai e meu irmão da minha casa. O autor é mencionado na descrição. Eu tenho 39 anos, sou mulher e meu marido tem 40 anos. Nós temos 4 filhos, mas isso só diz respeito à nossa filha mais velha, Estela, de 15 anos. Meu marido e eu queremos que todos os nossos filhos tenham algum tipo de envolvimento na comunidade, então 2 vezes por mês os 2 mais velhos servem como recepcionistas com meu pai na nossa igreja católica local. Isso consiste em eles, Estela, 15, ou em 14, segurarem as portas abertas para as pessoas que vêm à igreja, passarem as cestas para a oferta e dispensarem as pessoas para se levantarem e entrarem na fila para a comunhão. Meu pai também é recepcionista, então eles fazem isso com ele. No último sábado, era o dia deles de recepcionar. Meus pais pegaram os 4 filhos e os levaram para a igreja e para o jantar. Quando eles chegaram em casa, meu marido e eu estávamos em uma festa de Halloween, mas Estela me mandou uma mensagem para me dizer que eles estavam em casa e assistindo a um filme e me pediu para mandar algumas fotos das fantasias de todo mundo. No dia seguinte, Estela me disse que não quer mais recepcionar. Ela disse que, enquanto estava segurando uma das portas abertas, um velho chamado Joseph, de 82 anos, que é aparentemente muito ativo na igreja, se aproximou dela e disse para ela segui-lo. Ele a levou para as portas principais da igreja para cumprimentar as pessoas. Ele segurou a mão dela o tempo todo, perguntou-lhe quantos anos ela tinha e se ela tinha um namorado, disse-lhe que ela era tão bonita, mas que ela deveria sorrir mais. Depois, ele exigiu que ela sorrisse para todos que entravam na igreja, disse-lhe que seria o namorado dela e perguntou-lhe se ela o amava. Ela disse que estava muito desconfortável, mas não conseguia chamar a atenção de ninguém para ajudá-la. Ele então tentou fazê-la sentar-se com ele durante a missa. Depois que Estela me contou tudo isso, eu liguei imediatamente para minha mãe para perguntar o que tinha acontecido, porque eu não tinha ouvido nada dela, do meu pai ou da Estela sobre isso até aquele momento. Ela disse que Estela contou ao meu pai que estava desconfortável e ele disse a ela que ela não precisava recepcionar e que ela podia ir sentar-se com a minha mãe e os irmãos mais novos para a missa. Minha mãe me disse que não sabia de tudo o que tinha acontecido, tudo o que ela sabia era que Estela estava desconfortável perto do homem. Então, para a parte principal da história. Meu irmão, de 36 anos, veio ontem à noite para ver meu marido por um pouco e, enquanto ele e meu marido estavam na garagem tomando uma bebida, meus pais apareceram sem avisar para trazer doces para as crianças. Eu não tinha falado com o meu pai desde que eu soube de tudo o que tinha acontecido na igreja alguns dias antes. Então, depois de cumprimentar meus pais, eu perguntei ao meu pai se Joseph servia em alguma capacidade oficial na igreja e meu pai disse que não. Eu então perguntei ao meu pai se ele ia falar com o padre principal para deixá-lo ciente da situação e ele disse que só pretendia falar com ele se Joseph lhe desse algum problema. Eles discutiram que o padre deveria ser informado porque não sabemos se isso é um padrão de comportamento, se ele tem demência ou alguma outra doença que o impede de estar em pleno controle de suas ações ou o que. Eu só queria que o padre fosse informado para que ele pudesse ficar de olho. Meu pai argumentou de volta que Joseph é apenas um velho simpático que saiu da linha porque, hoje em dia, você não pode ser simpático sem que isso seja interpretado de forma errada. Aí a explosão na cabeça. Eu disse a ele que varrer esse comportamento para debaixo do tapete, apenas pedindo ao velho um pedido de desculpas e não dizendo mais nada sobre isso, torna possível que Joseph se comporte assim com outra garota. Meu pai continuou a argumentar seu ponto e disse que, se ele fizesse o que eu estava pedindo, a igreja iria apenas impedi-lo de fazer o que ele gosta de fazer na igreja. Eu então disse bem alto ao meu pai que, se ser um assediador é o que ele gosta de fazer, então talvez a igreja devesse impedi-lo de fazer isso e disse aos meus pais que eles precisavam ir embora. Enquanto meu pai estava saindo, ele disse sarcasticamente, desculpe, eu não quero crucificar o velho. Eu perdi a paciência e gritei com meu pai que eu sentia muito que ele se importava mais com os sentimentos de um velho do que com as suas próprias netas. Meu irmão então decidiu entrar na discussão e começou a dizer que eu estava sendo vingativa e queria vilanizar o velho e excluí-lo de um espaço público e que o que aconteceu não foi tão grave enquanto estava a 1 metro de Estela. Eu estava tão irritada nesse ponto que eu estava chorando e tremendo.
Eu disse ao meu irmão que ele gosta de agir como se fosse a pessoa mais inteligente da sala, mas ele é um preguiçoso que se afoga em teorias da conspiração porque ele acha que isso justifica a sua preguiça. Eu disse a ele que ele era um perdedor e que ele precisava sair da minha casa. Meu pai imediatamente entrou em modo de controle de danos e pediu desculpas por me fazer sentir como se eu estivesse fazendo um pedido irracional ou como se eu estivesse atacando pessoalmente um cara que eu nunca nem conheci. Ele disse que iria falar com o padre e minha mãe, que estava do meu lado completamente. Disse que eles sempre fariam o que fosse preciso para manter seus netos seguros. Eu nem consegui olhar para o meu pai. Eu só pedi a eles que fossem embora e disse adeus à minha mãe. Eu voltei para a garagem onde meu marido estava e expliquei tudo o que tinha acontecido porque ele estava esperando que meu irmão e eu voltássemos. Ele não se envolveu na conversa porque inicialmente eu ia tentar tirá-los da casa o mais rápido possível, mas depois que tudo começou eu entrei em modo de luta e nem pensei em chamar meu marido. Ele também está 100% comigo e acha que meu pai e irmão estão errados, mas ele está me deixando liderar isso, já que é a minha família, mas ele vai estar presente em qualquer outra conversa que tivermos sobre o assunto. Então, eu estou pedindo demais? É notificar as pessoas responsáveis sobre o que aconteceu ir longe demais e vilanizar esse homem? Eu não acho que sim, mas eu não consigo explicar a posição do meu pai e do meu irmão sobre isso. Eu sou a TL, doutor. Minha filha de 15 anos se sentiu desconfortável por um velho quando ela estava na igreja com meus pais. Meu pai acha que fazer o padre principal ciente da situação é ir longe demais e disse que eu estava tentando crucificar o velho por ser simpático, porque hoje em dia um homem não pode ser simpático sem que isso seja interpretado de forma errada. Meu irmão ficou do lado do meu pai e eu expulsei os dois. Atualização: eu tenho uma consulta com o padre amanhã às 2. Eu vou com o meu pai porque ele estava lá e Estela pode decidir por si mesma se ela quer ir. Eu não vou forçá-la. Edição: eu gostaria de abordar alguns dos comentários mais comuns que eu estou vendo. Muitas pessoas têm questionado por que eu esperei pelo meu pai para resolver isso em vez de tomar a frente e falar com o padre principal eu mesmo. Eu honestamente pensei que podia contar com ele. Eu fui estuprada por um namorado no ensino médio, mas nunca contei a ninguém. Eu tentei suprimir isso por tanto tempo quanto eu pude, mas 3 anos depois eu me encontrei em uma situação ruim na faculdade. Embora eu não tenha sido ferida, isso fez tudo vir à tona. Meu pai ficou arrasado. Ele queria matar o garoto e sentiu tanta culpa porque ele não foi capaz de me proteger. Eu honestamente acreditei que a experiência que ele teve comigo o faria agir com muito mais urgência. Claramente eu estava errado. Independentemente disso, eu ainda deveria ter sido a pessoa a lidar com isso e não deveria ter esperado pelo meu pai. Eu também sei que a Igreja Católica tem um histórico quando se trata de abuso sexual. Eu amo a minha fé e a minha religião, mas eu tenho um monte de problemas com a igreja em si. Dito isso, eu nunca tive nenhum motivo para duvidar que meus filhos estariam seguros na igreja com meus pais. Eles têm muitos amigos que eles vão à igreja com e estão envolvidos no grupo de jovens. Eu sabia que ia ter alguma resistência simplesmente porque a situação inicial aconteceu em uma igreja católica. Eu não vou tentar mudar a opinião de ninguém, mas eu vou dizer que a minha experiência na igreja até este ponto sempre foi boa e eu encontrei muito conforto em ir à missa, assim como os meus filhos. Eu nunca colocaria os meus filhos em perigo conscientemente. Eu vou fazer o meu melhor para atualizar vocês todos depois da reunião de amanhã à tarde. Obrigada por todo o amor e apoio. Comentários relevantes. Comentário: honestamente opus, você deveria chamar a polícia. Não é uma questão se o velho tarado vai fazer de novo, mas como ele se comportou com a sua filha. Ele já fez isso antes e o comportamento do seu pai e do seu irmão é suspeito em tudo isso. Opus, eu vou dizer que eu acho que isso é ir longe demais, enquanto eu nunca conheci o homem. Minha mãe disse que ele está nos seus 80 e poucos anos, usa uma bengala e tem uma corcunda. Ela também tem quase certeza que ele tem demência. A própria mãe dela tem demência e ela passa muito tempo com ela e vai a todas as suas consultas médicas com ela, então ela sabe o que procurar. Estela não foi ferida fisicamente e eu e meu marido dissemos a ela que se ela estiver em uma situação em que se sinta desconfortável ou alguém a toque sem o seu consentimento, mesmo que seja apenas segurando a mão dela, ela pode se afastar da situação. Nós conversamos com todos os filhos muitas vezes ao longo dos anos sobre consentimento e como se defender.
Estela é muito quieta e não gosta de fazer nenhum tipo de cena, então eu não me surpreendo que ela não soubesse realmente como reagir nessa situação. Eu não suspeito que meu pai esteja envolvido em algo nefasto, ele só odeia conflito e fazer onda, mas essa situação é absolutamente merecedora de algumas ondas. Meu irmão é apenas um idiota com a cabeça enfiada no rabo, mas não uma pessoa ruim por si só. Eu só quero que as pessoas certas sejam informadas caso isso tenha acontecido antes ou aconteça de novo, para que, se for um padrão de comportamento, a igreja possa proteger as outras meninas jovens que possam ser colocadas em uma situação semelhante. Comentário: e aceite a sua filha. Por que você não vai à igreja com a sua filha? Fazer serviço público não é igreja. Tente alimentar os pobres com alguma coisa. Eu quero apontar que a igreja tem um histórico de varrer para debaixo do tapete o abuso infantil. Então por que você está surpresa ao pus quando dei aos filhos algumas opções para envolvimento comunitário? Sugerimos ir ao banco de alimentos uma vez por mês, ajudar no abrigo de animais local ou se envolver na igreja de alguma forma. Eles escolheram se envolver na igreja. Eu sei que a Igreja Católica tem um péssimo histórico de abuso sexual, mas eu não vejo isso como a igreja fazendo algo errado nessa situação, mas sim um velho que acontece de ir à mesma igreja que nós. Eu concordo com você, porém, que eu deveria ter tomado a frente e ido à igreja com a minha filha. Desde que eu postei isso, meu pai me mandou uma mensagem e me disse que ele pediu uma reunião com o padre e eu disse a ele que eu vou acompanhá-lo e Estela pode ir conosco também, mas só se ela quiser. Editei para acrescentar que normalmente nós vamos à igreja com eles, mas essa noite foi uma anomalia, pois nós íamos jantar e a uma festa de Halloween com os nossos melhores amigos. Antes disso, eu nunca tive nenhum motivo para me preocupar com a segurança dos meus filhos com os meus pais. Comentário: você já foi à paróquia você mesma ou ainda está esperando pelo seu pai fazer isso por você? Se sim, por que e o que você está esperando? Pois desde que eu fiz esse post meu pai me mandou uma mensagem para pedir desculpas e me avisar que ele pediu uma reunião com o padre e eu vou acompanhá-lo. O padre é muito ativo na comunidade e na escola, que não está atualmente no mesmo que a igreja, então só aparecer no escritório da igreja não significa necessariamente que eu vou poder falar com ele na hora. Mas eu vejo o seu ponto. Atualização: antes de eu entrar na atualização eu quero abordar alguns dos comentários que eu estava vendo. Estela não estava sozinha na igreja, ela estava lá com os avós, só não estava diretamente ao lado deles o tempo todo. Joseph se aproximou dela depois que ela segurou a porta aberta para ele, porque ele usa uma bengala e não conseguia abrir a porta sozinho. Quando ele pediu para ela segui-lo para uma outra porta que ficava a poucos metros de onde ela estava para ajudar a distribuir folhetos para os Cavaleiros de Colombo, ela achou um pouco estranho. Mas pensou consigo mesma que ele era um velho com uma bengala e ela estava na igreja. O que poderia dar errado? Eu sei que a Igreja Católica tem um histórico quando se trata de abuso sexual, mas o padre que nós encontramos é um bom homem que eu conheço pessoalmente. Ele é o padre que casou eu e meu marido e eu confio nele para fazer a coisa certa. Eu não vou tentar mudar a opinião de ninguém sobre a igreja. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas a minha e da minha família sempre foi boa. Além disso, Joseph não trabalha para a igreja, nem lidera nenhum comitê ou organização voluntária. Ele é apenas um velho esquisito que vai à igreja todos os dias e gosta de se sentir envolvido. Sobre a atualização, quando eu cheguei à reunião hoje que eu gravei no meu celular, meu pai começou dizendo ao padre Thomas, FT para abreviar, que na missa do último sábado Joseph foi um pouco simpático demais e fez Estela se sentir muito desconfortável. Eu interrompi e disse que isso não era tudo o que aconteceu. Eu expliquei tudo o que Estela me contou. FT ficou absolutamente horrorizado. Aparentemente, já houve problemas com ele antes, mas nada como isso. Ele tentou dizer aos paroquianos que se eles não fazem parte dos Cavaleiros de Colombo, então eles não são católicos suficientemente bons. Ele foi dito enfaticamente que ele não pode dizer coisas assim. Ele também foi pedido para não voltar a ser voluntário na sopa popular porque ele estava intimidando as pessoas sem teto para se tornarem católicos. FT disse que está claro para ele que Joseph tem alguns problemas psicológicos, mas nunca houve nenhuma reclamação sobre ele como essa. Meu pai tentou dizer que em algum momento da vida de Joseph pode ter sido normal falar assim com as mulheres.
Minha mãe, FT e eu todos olhamos para ele e dissemos que não, nunca foi normal ou aceitável para um velho falar assim ou se comportar dessa maneira com qualquer mulher, independentemente da idade. FT perguntou o que eu estava buscando. Eu disse a ele que eu queria garantir a segurança de todas as mulheres jovens na paróquia e garantir que nenhuma outra garota fosse colocada na posição que Stella estava. Eu também disse a ele que às vezes as pessoas idosas têm suas carteiras de motorista tiradas e talvez ele devesse ser proibido de ser voluntário em qualquer capacidade na igreja a partir deste ponto. FT disse que ele entraria em contato com o chefe do programa de ambiente seguro na diocese para colocar algumas novas medidas de proteção para garantir que isso não aconteça com mais ninguém. Minha mãe então disse que meu pai iria falar com Joseph e eu imediatamente interrompi ela para dizer que não. Meu marido e eu vamos falar com Joseph. Muitos de vocês apontaram que eu não deveria ter esperado pelo meu pai para resolver isso, porque ela é minha filha e vocês estão todos 100% certos. Eu não vou deixar para o meu pai fazer esse homem se sentir confortável enquanto diz a ele que ele não pode falar assim nunca mais. Eu dei ao FT o meu cartão de visita e pedi a ele para me atualizar depois que ele falar com Joseph e com o chefe do ambiente seguro para me dizer como eles vão lidar com isso e para marcar uma reunião comigo, meu marido e Joseph. Quando saímos da reunião, eu disse aos meus pais, especificamente ao meu pai, que o que ele fez em minimizar essa situação é exatamente porque tantas mulheres não denunciam coisas assim e que isso foi nada menos que assédio sexual de uma menor. Eu disse ao meu pai que ele pode ainda achar que Joseph é um velho simpático, mas que eu nunca seria capaz de olhar para ele da mesma maneira de novo e eu não sei se eu posso confiar nele com os meus filhos. Isso foi o golpe que ele precisava, porque apesar desse novo lado do meu pai que eu estou vendo, ele sempre foi um avô maravilhoso para todos os meus filhos. Ele deve um pedido de desculpas a Stella, mas ela não quer um. Ela disse enfaticamente que só quer esquecer isso e não quer falar mais sobre isso. Quanto ao meu irmão, eu recebi um pedido de desculpas falso dele por mensagem de texto esta manhã. Ele não deveria dizer sem mais nem menos que sente muito por se envolver e que gostaria de não ter se intrometido na situação. Não é da conta dele e eu apoio o que você quiser fazer. Eu não respondi porque eu iria explodir com ele de novo. Eu acho que eu vou apenas deixar o meu marido lidar com esse idiota. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Assim que eu tiver notícias do FT e tiver uma reunião com Joseph, eu vou tentar atualizar vocês de novo. Obrigada novamente a todos que deram conselhos sobre como ajudar Stella com isso e como lidar com outra situação como essa, porque vamos ser honestos, ela vai enfrentar. Comentários relevantes. Comentário. Ele também admitiu que não é da conta dele ter uma opinião em primeiro lugar e que ele quer te apoiar daqui para frente. Opus, meu irmão pode ter dito o que você considera a coisa certa, mas o que você tem que entender é que há um monte de coisas que faltam nestes dois posts sobre ele. Em poucas palavras, meu irmão sempre foi do tipo que faz o mínimo de trabalho possível e é preguiçoso. Ele usa teorias da conspiração para justificar porque ele continua sendo preguiçoso quando ele tem uma esposa e 2 filhos para sustentar. Ele nunca vai se dar bem porque o sistema é manipulado. Então por que ele deveria se esforçar? Ele tem uma mentalidade de vítima e imediatamente antes dessa discussão ele estava reclamando para nós sobre o seu casamento. Meu marido e eu estávamos dizendo a ele que nós já estivemos onde eles estão agora e que melhora se você fizer o trabalho. Ele não quis ouvir nada do que tínhamos a dizer, o que é normal, mas ele continuou reclamando. Eu simplesmente muito calmamente perguntei a ele se esse era o casamento que ele queria modelar para o seu próprio filho e filha. Ele apenas me olhou todo triste. Meu irmão é do tipo que quando ele é pego e ele sabe que está errado, mas não quer admitir, ele ataca pessoalmente para te rebaixar. Ele sempre fez isso e sempre foi permitido que ele se safasse disso e eu cansei disso. Chega de meninos sendo meninos e chega de menes sendo menes. Se você vai ser um ser humano horrível, você vai ser confrontado por isso. Você tem direito à sua opinião, eu não estou tentando mudá-la, mas eu espero que isso te ajude a entender por que eu não aceito seu pedido de desculpas pela metade e que eu não estou sendo apenas mesquinha. Atualização número 2 TLDR. Minha mãe é uma chefe, Joseph é um velho assustador, Stella está seguindo em frente para coisas maiores e melhores, sendo a pessoa incrível que ela é, e as coisas com o meu irmão ainda estão sem solução.
No início desta semana eu recebi uma ligação da minha mãe e ela me disse que quando ela e o pai foram à missa no último fim de semana, eles falaram com o padre Thomas antes da missa e ele disse a eles que ele tinha falado com Joseph sobre o seu comportamento e disse a ele que ele estava fora da linha em geral com a forma como ele aborda as pessoas e tenta convencer as pessoas a se tornarem católicas, mas que o seu comportamento com Stella foi 100% inapropriado e não seria tolerado. O padre Thomas disse aos meus pais que ele parecia estar muito arrependido e triste. Logo depois dessa conversa com o padre Thomas, Joseph chegou à missa e puxou a sua bengala até a mesma porta que ele se posicionou com Stella e se preparou para entregar folhetos. Não havia nenhuma garota com ele dessa vez, graças a Deus, mas isso irritou muito a minha mãe, que ele parecia seguir em frente sem nenhuma consequência. Ela se aproximou de Joseph e perguntou o que ele estava fazendo e ela disse que ele foi muito desdenhoso com ela e disse a ela que ele tinha todo o direito de sentar ali e entregar folhetos para os diferentes ministérios da igreja. Minha mãe disse: bem, Joseph, ninguém teria problema com você fazendo isso se você não fosse tão arrogante e intimidador sobre isso, e o que você fez com a minha neta foi nojento e inapropriado. Se você não pode se comportar, então não fique sentado aqui interagindo com as pessoas. Joseph disse à minha mãe que ele não fez nada de errado, ele estava apenas sendo simpático, então ela ficou ali do lado dele para ter certeza de que ele não ultrapassaria nenhum limite. Ele ficou tão irritado que ela não saía do lado dele que ele foi e se sentou na igreja e esperou a missa começar. Ela também disse que ela ia contar para as amigas dela com filhas jovens e netas para não deixá-las sozinhas com ele. No mesmo dia que eu falei com a minha mãe, eu recebi uma ligação do padre Thomas. Ele disse que falou com Joseph e disse que, embora ele estivesse arrependido, ele não achava que eu e meu marido termos uma conversa com Joseph seria produtivo. Ele disse que acredita honestamente que ele tem algumas deficiências mentais e que ele é apenas um velho teimoso. Ele deveria estar se mudando para o outro lado do país para morar com a filha dele alguns dias atrás, mas a esposa dele caiu e foi hospitalizada, então a mudança provavelmente não vai acontecer até que ela se recupere e possa fazer essa viagem. Ele disse que a minha mãe falou com ele depois da missa e disse que ela estava chateada que ele ainda estava sentado na mesma porta e ela queria que ele fizesse alguma coisa sobre isso, mas é um espaço público e há apenas tanto que ele pode fazer, mas que a forma como a minha mãe lidou com isso foi clássica. Eu disse a ele que eu entendo que ele está em uma posição difícil, mas que a minha sugestão para ele e todos os outros padres, voluntários e funcionários seria que, se eles virem uma garota ou mulher jovem com Joseph na missa do jeito que Stella estava, que se aproximem dela e façam conversa com ela para ter certeza de que ela está bem. Eu falei com Stella e meu marido sobre as conversas que eu tive com a minha mãe e o padre Thomas e eles dois estão bem com a forma como as coisas estão. Stella reiterou que ela só quer seguir em frente e esquecer ele. Como um projeto de serviço, ela quer começar um ministério com o programa de ambiente seguro para ajudar meninas e meninos a se sentirem mais confortáveis em se expressar quando alguém os faz se sentir desconfortáveis ou inseguros. Eu estou tão orgulhosa dela por isso e o padre Thomas marcou uma reunião para nós para ver o que podemos fazer e como podemos começar. As coisas com o meu irmão ainda estão sem solução. Eu não sei nem o que dizer para ele. Se você leu os meus posts anteriores, você pode ver que eu posso ser um pouco prolixa e eu não quero ter uma conversa longa e arrastada, mas eu também tenho muito que eu quero tirar do meu peito, então eu estou lutando com a forma de abordar isso. Muitas pessoas se incomodaram com o fato de que eu não aceitei o pedido de desculpas dele e que quando eu respondi inicialmente a ele durante a discussão, eu fiz isso pessoal. Antes da grosseria, eu e meu marido tínhamos falado com ele sobre o casamento dele. Ele trouxe à tona e como ele e a esposa casados há 7 anos só conversam por cerca de 11 minutos por dia e é só sobre os filhos. Eles têm 2 com menos de 5 anos. Nós estamos dizendo a ele há meses que terapia individual seria muito benéfica, assim como aconselhamento matrimonial, mas ele só fica dizendo que é uma farsa e que eles não podem pagar. Meus pais têm oferecido para pagar por isso, assim como eu e meu marido. Essa conversa terminou comigo perguntando a ele se esse era o tipo de casamento que ele queria para os filhos dele. Ele não teve uma resposta, ele só me olhou todo triste.
Algo a saber sobre o meu irmão é que ele tem um complexo de inferioridade do tamanho de Júpiter e ele compensa tentando se fazer parecer o mais inteligente e mais virtuoso da sala, e quando ele percebe que não é ou que está errado sobre alguma coisa, ele ataca com ataques pessoais. Meu marido acha que ele veio para cima de mim e foi a forma dele de descontar por eu fazê-lo se sentir burro. Ele provavelmente está certo. Eu só quero fazer isso direito para que o nosso relacionamento possa ser um pouco salvado. Eu adoro a minha cunhada e os bebês deles e eu não quero perder contato com eles. Então é isso, quase resolvido. Stella é uma estrela do rock e eu mal posso esperar para ver onde a vida vai levá-la, e espero que eu encontre a sabedoria e as palavras que eu preciso que o meu irmão ouça. Obrigada a todos.